Será que você sabe mesmo como vender o seu produto ou seu serviço? Eu me chamo João Vitor e eu trabalho há 2 anos como gestor de tráfego e já vendi muito, né? Até porque eu vendo o meu próprio serviço. E eu já dei muito, tem uma expressão que fala, né? Murro em ponta de faca, que é ficar tentando, insistindo em algo que não dava certo. E nós não devemos ser pessoas insistentes. Devemos ser pessoas persistentes. E qual a diferença entre um insistente e um persistente? O insistente é aquele que continua tentando, cometendo os mesmos erros. O persistente é aquele que para, vê o que está fazendo errado, corrige e recalcula a rota. E nesse vídeo eu vou lhe falar 3 coisas que você pode fazer para começar a vender mais. Primeira coisa que você tem que fazer se você quiser vender mais. E quando eu falo vender melhor, né? Não só vender mais, como vender melhor. Mas a primeira coisa, e no caso isso eu estou trazendo para produtos de alto valor, né? Claro, você trabalhando em uma venda de R$200, 300, 400, não precisa de tanta situação. Lógico que se você fizer isso desde o início, isso vai maximizar sim. Então, isso se aplica tanto de vendas pequenas, de extremamente baixo, como até do cara que vende o brigadeiro na rua. É sério, e não descredibilizando, jamais. A pessoa que vende água, se brincar, a pessoa que vende água na rua ganha bem mais que você. A diferença é que ela trabalha no sol quente, né? Tem que andar muito, o gasto calórico dela energético dela deve ser alto, mas ela deve ganhar mais do que muitos CLTs. E ela tem a liberdade, né? Então, enfim. Mas o ponto que eu quero chegar, você precisa gerar conexão com a pessoa antes de oferecer o seu produto ou seu serviço. Sim, a primeira coisa que você tem que fazer antes de falar qualquer coisa com relação ao seu produto ou seu serviço é gerar conexão com a pessoa que você quer vender o seu produto ou serviço. E como é que eu faço para gerar conexão? É simples, precisa fazer uma única coisa: se interessar verdadeiramente por essa pessoa. Isso é algo que Dale Carnegie fala, né, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você quiser gerar conexão com a pessoa, você tem que ter interesse verdadeiro e genuíno sobre essa pessoa, sobre a dor e o desejo dela. E você tem que, é claro, engajar na conversa. Não adianta ficar só, sim, aham. Não faz sentido, né? Você tem que realmente você tem que engajar na conversa dela, você tem que interagir com ela. E você tem que genuinamente querer entender a situação dela para ajudar ela da melhor forma possível. É assim que você consegue gerar conexão com a pessoa. Então, antes de você fazer qualquer venda, qualquer que seja seu produto ou serviço, gere conexão, independente do ticket que você esteja vendendo. Agora, falando um pouco mais sobre as vendas diretamente, né? Mais especificamente sobre a técnica SPIN, do livro Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas, do James Brown. O que é que fala? Como é que eu consigo aplicar essa técnica na prática? Lendo o livro. Resumindo, né? Se você ler o livro, isso vai maximizar muito seus resultados com relação a vendas. Mas eu vou lhe explicar a técnica na prática. Na verdade, essa frase, né, SPIN, é para você lembrar: situação, problema, implicação, necessidade de solução. Que é o SPIN, né, de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Tá correto. Então, como é que se aplica isso? Primeiro, você tem que entender a situação da pessoa. Lembra da parte da conexão? Ali você vai entender um pouco sobre a situação atual dela. Você vai descobrir os problemas, quais são os principais problemas que ela tem. No meu caso, por exemplo, eu pergunto, tá, e hoje? No caso, em uma reunião, né, depois de ter gerado conexão, tudo, e hoje? Contratando meu produto, contratando meu serviço como gestor de tráfego, quais são os problemas que eu posso resolver? Eu até tive uma reunião hoje, a mulher foi bem clara e direta: eu quero vender mais, eu quero gerar mais resultado. E aí ele praticamente entregou o bolo, ou seja, ela só queria ver resultado, ela queria aumentar as vendas dela. Ela não queria engajamento, visual, não, ela queria aumentar as vendas. E ela entregou o ouro para mim. Aí depois eu tenho que entrar na implicação. Caramba, então se você não aplicar o tráfego pago, você não vai conseguir
aumentar o seu faturamento, porque você não tem uma fonte diferente de prospecção de cliente, você não tem uma fonte diferente de geração de demanda. Ou seja, eu acabo valorizando ainda mais o meu serviço e, por fim, eu trago a necessidade de solução, que é, sim, eu consigo resolver o seu problema através do tráfego pago. Eu vou fazer assim, assim, assado e a gente vai gerar esse e esse resultado. É assim que se aplica o spin na prática, não tem muito segredo. E por fim, e não menos importante, na verdade eu diria que esse ponto é o mais importante do que os outros dois. Por quê? Porque mesmo que você seja muito bom em gerar conexão com as pessoas e você consiga aplicar a técnica do spin, e você seja bom, não adianta de nada você fazer isso, sei lá, uma vez no dia, falar com uma pessoa no dia. Durante, sei lá, 20 dias você vai falar com 20 pessoas, não vale a pena. E no caso isso considerando que você mantém a constância, né? Porque tem aquelas pessoas que vão falar com 30 pessoas em um dia e no outro dia vai falar com 5, no outro dia vai falar com 30, 40, aí fica oscilando, quando vai ver o médio dela é abaixo do que o normal. Então, o ponto mais importante que você tem que fazer é manter a constância. Seja constante, defina uma meta diária. Eu vou falar com 20 pessoas, vou buscar marcar 13 reuniões para o outro dia e vou manter a constância nisso. Lógico, vão ter situações que você não vai conseguir, tudo bem, mas é a sua intenção, você tem que buscar fazer isso. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre você aprender a gerar conexão com o seu público-alvo, você se conectar verdadeiramente com essa pessoa, depois você ver os problemas dela e no que isso implica na vida dela e trazer a solução, que é o seu produto e o seu serviço, e por fim a constância, é o que eu sempre falo, constância, ela é a chave. Independente da sua área de atuação, se você quiser gerar resultado, você precisa ser constante. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu trago conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.